Senhor, queridos, se você ainda não trouxe sua oferta, não é porque eu estou aqui que você se constranja, não. Só para a gente remir o tempo. Sobre esse summit de liderança, nos anos 70, no final dos anos 70, começo dos anos 80, no país chamado Uganda, o líder era o Idi Amin Dada, não sei se vocês se lembram disso. E naquele país teve uma crise de Ebola, matando todo mundo, muita gente sendo morta. E não existia alimento para as pessoas comprarem. Houve uma crise muito violenta naquele país. E esse tirano, ele autorizou o exército de Uganda a chegar nas casas e coletar toda a comida que eles tivessem, porque não tinha onde comprar. E eles tinham autorização para matar as pessoas se elas não tivessem. Junto a isso, vinha o Ebola, que matou muita gente. E Deus levantou um homem chamado Jackson Senyonga. A gente esteve muitas vezes com ele. Esse homem, ele teve uma visão. Ele falou assim, eu preciso fazer alguma coisa para poder eliminar isso. E ele foi na fonte certa. Ele chamou o país inteiro de Uganda para fazer uma 24 horas de oração. Não teve música, não teve devocional, não teve testemunhos, foi oração. No país tem 30 municípios, 30 estádios. Nesses 30 estádios, eles lotaram fazendo oração durante 24 horas. Depois dessas 24 horas de oração, não houve mais nenhum caso de morte por Ebola naquele país. Ninguém publicou isso. Isso não foi divulgado nas mídias sociais, em lugar nenhum. E nós estivemos em várias reuniões de líderes americanos onde o Jackson Senior estava. Um homem fez a diferença. Hoje em dia, em Uganda, nos departamentos de polícia, eles ligam para os pastores para pedir oração, para encontrar bandido que fez isso, aquilo, outro. Nos correios, nas lojas, são tocadas músicas evangélicas. Um homem. Então, você nunca sabe o que Deus está querendo de você. A gente nunca sabe o que Deus pode fazer com uma pessoa. Teve um homem, se você tiver curiosidade, põe no Google, Robert Moses. Esse foi um dos maiores construtores aqui dos Estados Unidos, anos 30, 40. Ele fez praticamente todas as rodovias de Nova York. A Merritt Parkway, Van Wyck Expressway. Ele inventou o princípio de lixão em Staten Island. Esse homem, ele redesenhou o estado de Nova York. Um homem tendo visão. Então, eu concordo, esse summit é muito importante. Porque liderança não é somente liderança na igreja, mas liderança na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler alguns textos e o que Deus... Eu já ministrei antes sobre o tema conhecimento, sobre sabedoria, sobre o que Deus... como Deus pode me usar. Né? Em Oséias, capítulo 6, versículo 6, diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. A Flavinha está falando agora sobre o holocausto. Eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Como que a gente conhece alguma coisa? Como é que a gente conhece um elemento, uma pessoa? Como é que a gente conhece um assunto? A gente tem que estudar profundamente aquele assunto. A gente estava ali no Gaylord's Hotel no ano passado e
fazendo um tour com o Grupo do Brasil e essa moça ela mostrou um coqueiro que eles têm lá, que é raríssimo, que só tem num lugar do mundo. Existe algo especial sobre o último biscoito do pacote. Existe algo especial sobre a última, uma espécie em extinção, por exemplo. Eu estava ouvindo rádio outro dia e eles descobriram que tem um tipo de morcego que está em extinção. Agora eu pensei, agora eu posso dormir feliz, porque agora eu sei que tem um tipo de morcego que está em extinção. E eles querem proteger o morcego, eles querem buscar esses morcegos. E eles pagam milhões de dólares para poder fazer isso, para poder salvar aquele tipo de morcego. Eles estudam para poder fazer esse tipo de coisa. Existem estudos que são muito interessantes, como que está a calota polar está derretendo, como é que está o aquecimento global, como que está acontecendo essas coisas todas. É tudo interessante. Mas tudo exige estudo. Todas as coisas exigem da gente uma devoção para a gente poder saber o que é que a gente está fazendo. E tem gente que casa, compra imóveis, compram carros, sem procurar saber o que está fazendo direito. Tem gente que muda de país, muda de emprego, sem realmente estudar aquele negócio. O Cláudio Duarte estava falando, e eu não concordei com ele nisso. Ele falou que Jesus falou para Deus, né, olha, eu vou para a terra, eu vou passar por aquilo tudo, eu vou nascer, vou crescer, vou ser um carpinteiro, filho de carpinteiro, vou até a cruz, mas casar eu não caso. Eu tive o privilégio de estar casado e, glória a Deus, eu casaria com ela de novo, se fosse possível. Amém? Uma bênção na minha vida. Eu a conhecia de vista, mas eu conhecia o meu Deus. E o meu Deus me revelou as coisas sobre ela. Senão eu não teria casado. Nosso relacionamento foi curto, antes de casar. Mas quando eu casei, eu a conhecia porque Deus revelou as coisas dela para mim. Nós temos uma fonte onde a gente pode buscar esse conhecimento de Deus. E conhecimento que vale mais do que holocaustos. Isso está no livro de Oséias. E Deus fala para Oséias, para ele se casar com essa prostituta, que é Gomer. E Gomer, ela faz um adultério físico. Ela é culpada de um adultério físico. Israel, o povo de Israel, é culpado de um adultério espiritual. Por quê? Porque não busca o conhecimento de Deus. Provérbios 23, 12, diz assim, aplica o teu coração à imagem, à instrução e teus ouvidos, aplica o teu coração à instrução e teus ouvidos às palavras do conhecimento. Deus dá resposta para tudo. Se a gente buscar nesse livro, ele tem resposta para todas as coisas que nós quisermos. Comportamento, sobre sinais dos tempos, sobre relacionamentos, consequência de pecados. A gente fala assim, Deus perdoa o pecado. Perdoa. Mas a consequência, ela vem. Muitas vezes é uma vergonha que você passa. Muitas vezes é uma doença que você pega. Muitas vezes é uma perda financeira que você tem. O pecado tem consequências. E nós temos que saber disso. Porque se a gente não souber disso, queridos, a gente só pega aqui na caixinha de promessas, né? Você só pega promessas boas, né? Se caixinha de promessas tivesse versículos assim avulsos, tem uma história de um indivíduo que ele abria a Bíblia e botava o dedo, né? E aquilo ali, ele vivia por aquilo. E teve um dia que ele abriu a Bíblia e botou lá, e Judas saiu e se enforcou. Aí ele falou, não, isso não é para mim. Aí ele abriu outro, vai tu e faz o mesmo. A gente não pode viver só de caixinha de promessa, a gente não pode viver só das coisas boas. Senão, imagina, é festa. A gente é seletivo nas coisas que a gente quer acompanhar da palavra do Senhor. Provérbios 24, 3-6. Com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. Queridos, para a gente crescer, para a gente subir, para a gente construir, passar para um próximo patamar, nós precisamos
ter conhecimento de quem pode nos dar esse conhecimento. A autoridade, só quem me dá é quem tem mais autoridade do que eu. Conhecimento só pode me dar quem tem mais conhecimento do que eu. E eu quero ir para esse livro, que é a sabedoria. Com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Isso é prosperidade financeira. O homem sábio é forte. Olha que interessante. E o homem de conhecimento consolida a força. O homem sábio é forte. E o homem de conhecimento, ele não perde a sua força, ele consolida, ele mantém, ele fecha a porta dos fundos para que a sua força não saia. Porque muita gente é forte hoje e fraco amanhã. Com conselhos prudentes, tu farás a guerra, e há vitórias na multidão dos conselheiros. Eu estou estabelecendo aqui um alicerce para uma coisa que Deus ministrou muito fundo no meu coração. E é sobre para onde que a gente corre quando a gente precisa de ajuda. Para onde que a gente corre quando a gente precisa de um conselho? Para onde que a gente corre? O meu cardiologista, eu arrumei 4 no Brasil. Aí, o último que eu estava falando, que foi o primeiro, que depois de passar outros 3, eu voltei nele, ele falou assim, se você tem mais do que um médico, você não tem nenhum. Porque cada um vai dar uma opinião e aí você não sabe que conselho adotar. Se você contrata vários advogados, você fica perdido. Então, existe sabedoria na multidão de conselheiros. Queridos, mas o conselho maior está aqui. Se você estudar essa palavra, se você tiver conhecimento do que Deus tem para você, você está bem, você está forte, você está próspero, você consolida a sua força. Isaías 5:13, portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Essa é outra lado da moeda. Com entendimento você tem força, tem essas coisas todas. Sem força, você é levado cativo por falta de entendimento. E os seus nobres terão fome. Olha, e a sua multidão se secará de sede. Eu escrevi aqui, nobreza não significa inteligência. E o povo que os elege passam sede. Tem alguma coisa que você esteja vendo atualmente no Brasil? Oséias 4:6. Gomer adultera fisicamente, Israel espiritualmente. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Ao mesmo tempo que Deus fala assim para mim, olha, toma dessa água, que é a água da vida. Quando você tomar dessa água, nunca mais você vai ter sede. Agora, se você rejeitar essa água, eu vou te rejeitar. Só existe uma porta, só existe um caminho, só existe uma fonte de conhecimento que a gente pode buscar, incessável, incessante, inesgotável. Há um lugar onde encontramos misericórdia e graça. Há uma esperança de resgate que precisamos nos familiarizar hoje para que a gente saiba realmente para onde que a gente vai correr. Né? Então, tudo isso sobre onde está a fonte, para onde que você vai, para buscar esse conhecimento. Atos 2, 16 a 21. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Tome conhecimento disso. O momento é agora. Em Oséias 4:6 diz assim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. Nós como sacerdotes em casa, nós temos que ser responsáveis pelos nossos filhos. A gente falou que na reunião de liderança do mês passado, as crianças que ficam lá atrás, durante o culto, aqui você está vendo, está tudo tranquilo, não tem ninguém correndo. Essas crianças estão aprendendo a palavra de Deus. E elas precisam aprender a palavra de Deus. Elas não saem daqui só para que você tenha paz, para que você possa escutar a palavra tranquila. Porque tem igrejas onde as crianças são levadas para trás só para sair de cena. Aqui, elas aprendem. Amém, queridos? Os professores da escola lá, amém? Glória a Deus.
E farei aparecer prodígios em cima, ok. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Eu estou com um livro do bispo Átila Brandão sobre as 4 luas de sangue. E eu esqueci de trazer, eu ia ler um trecho para você. Nós acabamos de ter a 3ª lua de sangue, vamos ter a 4ª agora em setembro. Não, em maio. Setembro. E isso é uma coisa profética, eu não sei quem aqui estuda escatologia, isso é final dos tempos, querido. Você vê o que está acontecendo no Oriente Médio, você vê o que está acontecendo com o Irã, o que está acontecendo com o ISIS, é final dos tempos. E a gente acabou de ter uma lua de sangue. Não sei se você teve a oportunidade de olhar e ver a lua vermelhona. Você viu? Quem viu? Final dos tempos. A coisa está acontecendo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Versículo 24, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Semana passada foi Páscoa e a gente celebrou a ressurreição de Jesus. Nós temos um sumo sacerdote. Nós temos um sumo sacerdote que ele faz intercessão por nós, que está à destra do Pai. E nós vamos chegar nisso. Atos 2, 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Existe uma razão pela qual Jesus está à destra do Pai. E isso, ele vai colocar os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Ok? Detalhe. Como que a gente chega nisso? Como que esse tipo de pensamento entra na nossa cabeça e não sai mais? A gente vê, Jesus repete muitas vezes os ensinos dele. Não é à toa que a Bíblia tem 4 evangelhos contendo praticamente as mesmas passagens, com diferentes interpretações. Repetição. A gente tem que ler e estudar repetidamente. Eu vou trazer um estudo sobre como estudar a palavra do Senhor. É muito interessante, do John MacArthur. É muito interessante. Sobre você pegar um texto da Bíblia cada dia. Não precisa ser 10 capítulos. Pegar um texto pequeno, estuda, e lê, e relê, e lê, até que você saiba aquele trecho. Aí você vai se lembrar de outros textos. Conforme você vai lendo, você vai fazendo a sua própria concordância. Teve um cara chamado Vinny. Ele sabia a Bíblia de cor, por uma coisa sobrenatural. E ele fez a própria concordância dele, a Bíblia grossona, porque ele fazia a concordância todinha, na cabeça. A gente viu vídeos sobre ele ministrando. É uma coisa impressionante. Mas conforme você estuda, você vai ter essa... Escuta, a palavra de Deus fala assim, mas a confirmação disso está no Novo Testamento, a profecia disso está no Velho Testamento. Nós precisamos ter conhecimento. A gente não vai... Escuta, o termo conhecer é o máximo de intimidade entre o casal. Nós temos que conhecer, o conhecimento de Deus é que nos dá a sabedoria, que nos dá a vitória, que nos dá força. Amém? Muito bem. Agora eu quero que você abra sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 4.
Hebreus capítulo 4, começando no versículo 12. Diz assim: porque a palavra do Senhor é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Queridos, destrinchando esse texto aqui, né? A palavra do Senhor, como é que eu vou dizer isso? O casamento é um organismo vivo, porque nós estamos sempre mudando, nós estamos sempre nos transformando. Aqueles que já são casados sabem, os que vão casar vão saber já já. É uma coisa que muda, ok? A palavra do Senhor, cada um de nós pode ler uma passagem e cada um vai entender uma coisa, porque ela é viva. Quando você lê, quando você busca o conhecimento do Senhor, Ele ministra para você. Se alguém que não conhece o Evangelho entrar numa igreja de qualquer religião, mas com o coração que Deus conhece, buscando a Deus, Deus se revela. Deus se revela. Alguém entra numa igreja católica, eu quero conhecer esse Deus. Deus se revela, ok? E a pessoa realmente encontra Deus. O que Deus faz assim? Em seguida, abre os olhos daquela pessoa e fala assim, não, aqui não é lugar para você. Você precisa crescer agora. Aí vai numa igreja onde ensina sobre Jesus e não sobre Maria, porque é Jesus que salva, não é Maria. E Jesus que intercede por nós, não é Maria. É o Espírito Santo que intercede por nós. Amém? Assim é não. Amém, gente? Glória a Deus. Só para ter certeza que eu estou na mesma igreja aqui, que está tudo direitinho. Né? Mas Deus se revela. Deus se revela a quem o busca. Deus se revela a quem o busca. Eu já contei a história de um egípcio, Mark Gabriel, professor da história do islamismo na Universidade do Cairo. Lendo o Alcorão e vendo o pôr de sol, ele falou, não pode ser uma paisagem maravilhosa dessa, não pode ser de alguém que fala que eu tenho que matar o cristão, matar o judeu, fazer isso, fazer aquilo. E ele falou, não é possível. Aí ele começou a ter conflito interno. Nunca tinha lido a palavra de Deus, nunca tinha ouvido sobre o Evangelho. Deus se revelou a ele. Quando ele olhou aquilo, Deus falou assim, isso aí não sou eu. Está vendo o pôr do sol? Está vendo o nascer do sol? Está vendo essas nuvens? Está vendo isso? Aí ele começou a procurar, começou a ter dor de cabeça, até que uma farmacêutica falou para ele, você tem tanta enxaqueca? Eu estou procurando Deus verdadeiro. Meu Deus não pode ser cruel desse jeito, um que faz um pôr de sol maravilhoso desse, não pode ser esse. Aí aquela farmacêutica deu um Novo Testamento para ele. Ele chegou no Sermão da Montanha, amar os seus inimigos, dar um copo de água para os seus inimigos, dar alimento. Ele falou, esse é o Deus que eu estou procurando. Ele se converteu sozinho. Deus se revela através do conhecimento que essa palavra tem, através da vida que essa palavra transfere para quem procura. Aí ele chegou na casa dele, para o pai dele, e falou, escuta, aceitei Jesus, eu descobri o Deus de verdade. O pai dele sacou de revólver e encheu-lhe de bala, só que ele saiu correndo, fugiu para a África do Sul. Nunca mais viu a mulher e os filhos, nunca mais viu a família. Muçulmanos na África do Sul descobriram que ele era o professor que tinha se desviado do islamismo, esfaquearam ele, balearam ele. Aí deu certo, balearam e esfaquearam na África do Sul. O pai dele não era bom de pontaria. Na África do Sul, a galera pegou de jeito. Aí ele fugiu para os Estados Unidos. Aí ele veio para cá e mudou o nome dele para um nome cristão, Mark Gabriel. E esse homem é uma bênção. Ele é uma bênção, ele é um servo de Deus. Como é que ele se converteu? Através do conhecimento dessa palavra. Então, existe autoridade, existe poder nessa palavra. E só que muita gente não vai. Muita gente, quando o problema aperta aqui, que as pessoas na igreja olham para você, ou para quem não está aqui agora, né? A pessoa sai da igreja. A pessoa sai da igreja. A gente não é vaso e Deus não é oleiro?
Quando o vaso se quebra, o que você faz com o vaso na sua casa quando ele quebra? A gente joga fora. Vaso quebrado tem valor para alguém? Vaso quebrado só tem valor na mão do oleiro. Então não adianta você fugir do oleiro quando você está quebrado. Você tem que correr para o oleiro. Antes de alguém ver que você está quebrado. A resposta está nessa palavra. Aí a continuação, né? Versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha, esses versículos, né? Visto que, português é fantástico, né? Visto que, é o conhecimento de um fato. Visto que, em decorrência deste fato, como consequência, como resultado desse fato, né? Que a palavra do Senhor é viva e eficaz e até as medulas e etc., né? É o conhecimento de um fato. Visto que nós temos. Por que nós temos? Porque Jesus se entregou por nós. Então, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Então, nós temos um sumo sacerdote, né? Um sumo sacerdote. É o único. O sumo sacerdote, no Velho Testamento, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para poder fazer sacrifício. Por quê? Pelos nossos pecados. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Que é Jesus, que é o Cordeiro sem mácula, Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade. Queridos, isso aqui não é pouca coisa, não. Se você parar para meditar nesse negócio aqui, isso aqui é um manjar, isso aqui é uma refeição para você digerir durante meses. Se você for fazer estudos sobre cada termo disso aqui, se você pegar a versão em inglês, se você fala inglês, você vai ficar chapado. Segundo Bertelli, vai ser chapação direto. Né? Penetrou nos céus. Jesus voltou ressurreto ao Pai, né? Para que nós retenhamos firmemente. Retenhamos firmemente. É a nossa escolha. Jesus morreu na cruz do Calvário, ele fez toda a obra e falou no final, está consumado. E eu tomo posse disso ou não? A minha esposa, quando eu falei para ela, você quer casar comigo? Era a opção dela, falar sim ou não. Eu sabia que ela ia falar sim. Mas era a opção dela. Nós temos livre-arbítrio. Eu podia não ter falado para ela. Livre-arbítrio. Retenhamos, né? Retenhamos firmemente a nossa confissão. Qual é a confissão? Escuta, a Bíblia diz assim, se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu não aceito maldição na minha tenda. E de vez em quando ela põe o bico feio lá dentro, né? E a gente tem que se levantar e falar assim, escuta, você não tem lugar aqui. Essa palavra aqui me diz que eu tenho autoridade, porque Jesus me deu autoridade sobre espíritos imundos, sobre doenças, sobre enfermidades, sobre todo tipo de obra maligna. Eu tenho autoridade. Mas às vezes a gente negocia. A gente flerta com fogo para ver a quão perto a gente pode chegar antes de se queimar. Aí a gente se quebra. E quando a gente se quebra longe da casa do oleiro, vai ser a mesma coisa que o filho pródigo, que estava, sabe, quão longe que ele estava da casa do pai. Ele foi numa limusine, né, de camelo. Na volta ele voltou descalço, talvez seminu, com fome, com frio, baixo de chuva, descalço. Deve ter sido difícil a volta dele. Deve ter sido muito complicada a volta dele. Então, o mais rápido que a gente fala assim, escuta, deixa eu correr para a casa do pai, deixa eu correr para a casa do oleiro, deixa eu correr para a minha casa. Quando a gente está na rua e a gente viaja bastante por causa dessas traduções, hotéis maravilhosos. A gente acabou de ficar no MGM em Las Vegas. Né?
mas eu não vi a hora de deitar na minha cama. Tem alguma coisa sobre a minha casa. Eu estava no hotel, não é minha casa, eu não vou ficar lá. Eu quero a minha casa, eu quero a minha cama, eu quero as minhas coisas, minhas panelas, sabe, a minha bagunça em casa, embaixo da pia, que só Deus na calça. Os Tupperwares da vida, tudo bem. Mas é minha casa. Deus me conhece. Eu pertenço na casa dele. Davi fala assim que ele queria melhor passar 1000 anos um dia na casa do Senhor do que 1000 anos lá fora. Casa do Senhor é onde a gente encontra a nossa força, onde a gente encontra a nossa solução. Amém? Aí o que acontece? Versículo 16. Cheguemos, pois, nossa escolha. A gente pode querer reter com confiança ou não. A gente pode querer chegar, né? Ou não. Com confiança. Qual que é a atitude quando você chega perante Deus? Tem gente que fala assim, eu sou fiel, eu sou bom, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou isso, aquilo outro, e o Senhor tem que me abençoar. Não, Deus não tem que te abençoar. Deus não tem que te abençoar. Nossa atitude, conforme a gente chega na casa do Pai, meus filhos, se eles chegam para mim dizendo, não, você tem que me dar isso, você tem que me dar aquilo outro. Cadê o Josh? Está escondido lá atrás. Mas você que é pai, você que é mãe, não funciona assim. Por que a gente acha que com Deus vai funcionar? Quando Jesus ensina a gente a orar, ele fala, você tem que orar assim, Pai Nosso. Pronto. Fim de história. Pai. Ok? Quando o Josh era pequenininho, de vez em quando ele fazia isso. Só muito tempo atrás ele era pequenininho, né? Ele chegava, às vezes do nada, ele chegava para mim e falava assim, Dad, I love you. Nossa, quebrava minhas pernas. Pode pedir o mundo para mim que eu dou embrulhado para presente. Né? Mas assim, absurdo o que os filhos fazem com o coração da gente quando eles realmente querem agradar. Eles sabem agradar. E às vezes a gente tem falta do agrado dos filhos. Mas Deus tem falta do seu agrado. Deus tem saudade de você. Deus tem saudade de mim. E quando a gente chega na casa do Pai, a gente chega com ousadia, com aquela atitude de filho. Escuta, eu te amo. Hoje em dia, eu te amo, velho, né? Aí eu falo, velho diabo. Eu te amo. O que acontece? Derrete o coração dos pais. Eu estou falando alguma coisa errada? Deus é pai. Deus é pai. Flavinha está ministrando, parecia que tinha lido meu texto. Deus é pai. E ele se agrada disso. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Para quê? Existe uma finalidade, existe um resultado sobre isso. Para que possamos alcançar misericórdia. Você sabe qual é a diferença entre misericórdia e graça? Misericórdia, ainda bem que você perguntou. Misericórdia é que a gente não tem aquela faca violenta passando no pescoço da gente pelo nosso mau comportamento muitas vezes. Porque Deus olha e vê o sangue do Filho dele. Isso é misericórdia. E graça é quando Deus ele ainda faz chamego com você. Ele ainda dá coisas que você não precisa. Né? A gente sabe que Deus dá, como pai, dá coisas que, se o Filho agrada a gente dá as coisas que ele quer. Se ele não obedece a gente dá as coisas que ele precisa. E parou por aí. Não é? Nosso Deus, ele quer nos dar todas as coisas. Misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Queridos, não existe lugar como o trono, não existe pessoa como o rei. É o rei que se assenta no trono. A gente cantou ao que se assenta no trono, né? Eu achei interessante aquilo. Eu quero estar nesse lugar, em tua presença. O rei está no trono. O rei está aqui. Mas existe um lugar. Existe um lugar onde Deus se revela. Existe um lugar onde nada de fora me
me influencia. É um lugar onde eu fico calado. Uma das pessoas naquele vídeo falou que existe falta de quietude, falta de silêncio. A gente está todo o tempo correndo, e nunca parece que a gente pode parar para falar com o nosso Pai. E Ele está esperando. Ele está esperando. Ele fala conosco. Ele fala conosco o tempo todo. Fatos não mudam percepção. Não, fatos não mudam, percepção sim. Qual é a sua percepção sobre o trono? A sala do trono. Lembra da visão de Isaías? Nossa, eu viajei pensando sobre isso. Aí eu pedi para Amanda cantar essa música. Eu queria que você ouvisse e medite nisso. Amém? As pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu espírito. Há um lugar onde há vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Declare. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me engesse. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é no Senhor.
já teve oportunidade para refletir um pouquinho, né? Existe um lugar, ele se manifesta. Basta um sussurro nosso. Às vezes a gente não tem forças para falar. Não tem voz, não tem... Sussurra. Sussurra o nome de Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele tem a resposta para qualquer circunstância. Ele tem o conselho para qualquer problema. A solução para qualquer problema que você tem, que nós tenhamos. Mas Ele quer ouvir de você. O conhecimento dele, a intimidade com ele, vai fazer com que automaticamente você vai ter aquela atitude: eu vou entrar no trono, eu vou entrar na sala do trono com ousadia, eu vou entrar porque eu sou filho. Entende? Você tem que se ver como filho. A gente sabe que Jesus está do nosso lado, mas se a gente não se conscientizar disso, né? A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Mas se nós tivermos essa consciência que Ele está sempre do nosso lado, a gente não vai entristecer o Espírito Santo, a gente não vai fazer coisas que, se a gente visse Jesus fisicamente do nosso lado, muita coisa a gente não faria, muita coisa a gente não falaria, muita coisa a gente não postaria no Facebook. Alô? A gente tem que ter consciência, queridos, que Ele é o Rei dos Reis. Ele está esperando um sussurro seu. Seja lá qual for o problema, seja lá qual for a confusão. Eu queria que você fechasse os olhos por um segundo agora. É maravilhoso a gente pensar sobre Deus como Pai. Jesus nos ensina a orar: Pai nosso que está nos céus, né? É muito gostoso a gente pensar assim. Mas Ele é Pai daqueles que o aceitam como Pai, aqueles que querem se tornar filhos. E a um coração quebrantado, Deus não rejeita. Eu não sei como está a sua vida, não sei como está a sua família, não sei como está a sua casa, como está o seu trabalho, como você está, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente. Mas Ele quer tocar, Ele quer transformar, Ele quer fazer uma obra aí. A palavra do Senhor, ela quer entrar na tua vida. Mas você precisa ser parte da família de Deus. Então minha pergunta é essa, minha proposta é essa. Eu estendo para você agora o privilégio de você se tornar membro da família de Deus, na autoridade dessa palavra aqui. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos. Existe alguém aqui que gostaria de ser chamado filho de hoje para frente? Existe alguém que quer fazer desse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai também? Jesus é justo, Jesus é bom, mas Jesus é justo. Mas Ele é Pai. Existe alguém no nosso meio que ainda não pediu que Jesus entre no seu coração, para fazer morada nele. Nós temos um trono, sabia? Dentro do coração da gente. E esse trono é de Jesus. É o trono. Ele não reparte o trono dele com ninguém. Você imagina um rei sentado no trono, metade ele, metade outra pessoa? Não, ele não admite isso. Ele é dono, ele é rei, ele assume o trono, ou ele não assume nada. Se você quer convidar Jesus para assumir o trono do seu coração, hoje, numa atitude de ousadia, de coragem, numa atitude que vai fazer uma diferença para o resto da sua vida, para o resto da sua eternidade. Se você quer convidar Jesus para entrar, faça um sinal com a sua mão, deixa eu orar por você. Não é nada constrangedor, isso é um privilégio, ser membro da família de Deus. Existe alguém que quer falar: Jesus, entra no meu coração, eu quero que o Senhor faça morada no meu coração. Eu quero estar sempre nesse lugar de comunhão contigo. Existe alguém, queridos? Levanta sua mão, não se envergonhe não se constranja não. Existe uma presença muito maravilhosa do Espírito Santo aqui. E eu sei que Ele está ministrando a corações. Quem vai ser a primeira pessoa que vai convidar Jesus para entrar no coração? Talvez exista alguém no nosso meio que
há algum tempo já chamou Jesus, já convidou Jesus para entrar, mas aí por circunstâncias da vida, pela correria, te afastou um pouquinho dos caminhos e perdeu de vista a casa do Pai. E você quer voltar. Agora é a hora. A música diz, há um lugar. Você quer voltar para esse lugar? Você quer se reconciliar com a casa do Pai? Levanta sua mão, deixa eu orar por você. É uma atitude de coragem, mas é uma atitude de vitória. Existe alguém que precisa se reconciliar, queridos? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, porque, como o texto diz, a Tua palavra ela é viva e eficaz. Constrange-nos, Pai, a buscar na Tua palavra a solução antes de falar com muita gente sobre as nossas circunstâncias. Revela a nós, Pai, o nosso íntimo, a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia. Que nós possamos buscar conhecimento, Pai. Que nós possamos buscar sabedoria, que nós possamos buscar o coração do Rei. Abençoa cada um aqui, Deus, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos pela Tua presença, te louvamos, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua maravilhosa graça, que não permite que nós sejamos consumidos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor, queridos.